Mas nós estamos falando de família, já vai sair um casamento aqui, né? E nós vamos estar dando continuidade nessa ideia, família. Nós vivemos num mundo onde a família é atacada, onde Satanás tenta matar, roubar e destruir. Os valores estão sendo mudados. Aquilo que a gente achava não, aquilo que era certo, hoje é errado. E o que era errado, hoje se torna certo. Depende com quem você vai conversar, é melhor não conversar. É melhor afastar do que, senão vai dar briga. Então, os valores estão muito fora. E o mundo cada vez pior. O pastor Walter falava que só vai o quê? Piorar. Daí eu ficava olhando e falava, não pode ser. Mas acho que eu estou com ele agora. Só vai piorando. E o bom é que praticamente o nosso Jesus vai voltar logo, né? Então nós que estejamos preparados para esperar o nosso Jesus voltar. Que a igreja realmente venha estar preparada. Então nós vamos falar sobre família. Família, a imagem de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis 1:26. Gênesis 1:26. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Feche seus olhos agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui reunidos, Pai, para te glorificar, te exaltar, bendizer o Senhor, Deus. Declarar que o Senhor é o nosso Deus, único e suficiente. Nós não precisamos de mais nada, Pai. Ó Deus, muito obrigado por se fazer presente no nosso meio, porque a Tua palavra fala que o Senhor caminha no meio da igreja, Pai. Aonde tem 2 ou 3, o Senhor estará presente, Pai. Nós cremos na Tua presença aqui no nosso meio, Pai. Ó Deus, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, Pai. Abra, Senhor, abra nossos ouvidos, Pai, para entender a Tua palavra e praticar a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, usa a minha vida, Senhor, como uma espada mesmo, Pai. Ó Deus, que eu possa, Senhor, realmente trazer aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, Pai. Ó Deus, que posso trabalhar isso também na minha vida e que os meus irmãos possam trabalhar isso na vida deles, Pai. E que juntos, Pai, possamos sair daqui diferente do que quando entramos, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor vai fazer nesse lugar, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então nós vimos que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas ele não foi lá e já criou o homem. Primeiro ele criou toda a atmosfera, ele criou o céu, a terra, ele criou os mares, ele criou o sol, a lua, ele foi criando os vegetais. Depois que tinha tudo preparado, depois que tinha um ambiente para o homem morar, ele foi lá e criou o homem do barro e soprou na narina do homem o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Homem segundo a imagem e semelhança dele. E com isso Deus deu alguns atributos a nós. Ele deu algumas coisas como o amor. O amor gera nos nossos corações sabedoria, entendimento, bondade. Ele deu alguns atributos para nós trabalharmos, porque nós somos um ser relacional, que o nosso Deus é um ser relacional. Ele vinha na parte da tarde para conversar com o homem. Então ele criou o homem para ter um relacionamento com ele. Mas criou todos os animais, depois que ele viu tudo, e ele trouxe os animais para que o homem desse o nome aos animais. E de todos os animais não se achou nenhum para igual ao homem. E aí ele, da costela do homem, daí vamos lá, Gênesis 2, 21 até o 24. Então Deus fez Adão cair em profundo sono. Enquanto este dormia,
Retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. E com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão: esta sim é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda do seu pai e sua mãe para unir a sua mulher, e eles se tornaram uma só carne. Então imagina lá, Adão, Deus faz ele cair num sono, e ali Deus trabalha nele e tira uma costela dele, e quando ele acorda, Deus, ele vem conduzindo aquela mulher até Adão. E ele olha e ele vê, uau, essa sim é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Acho que foi uma coisa espetacular, né? Ele só tinha visto animal, ele só tinha visto os peixes, os pássaros, os animais que estavam ali. Logo, logo ele dá uma olhada, essa parece comigo. E aí Deus dá a ordem, deixa o homem a sua casa e se una à sua mulher. E os dois se tornam uma só carne. Então, o matrimônio entre o homem e a mulher não é agora quando você vai lá no cartório, você assina lá, mas é aquilo que Deus já colocou desde o início. Isso está nos planos de Deus. E está lá no Jardim do Éden. E eles andavam no Jardim do Éden, é o Jardim das Delícias, né? Era o melhor lugar para o homem estar, porque tudo que Deus fez, o que era? Era bom, era muito bom. E eu fico imaginando os dois andando no jardim, ali caminhando, tendo a mesma visão de tudo. Olha lá, Adão, que bonito, olha lá, Eva, que bonito. E a mesma comunhão, a mesma unidade, os mesmos pensamentos. Eles foram feitos da mesma essência, então eles tinham algo em comum, e nós, seres humanos, temos algo em comum. Ali não tinha briga, não tinha discussão. Ali não tinha dor, né? Não tinha dor. Estava tudo em perfeita harmonia. Não tinha acepção. Os dois eram igual. Não tinha maior e não tinha menor. É claro, tem funções diferentes. Tem funções diferentes. Mas não tem maior ou menor. Porque Deus não criou um maior ou menor. Deus criou nós iguais. E dentro desse amor dele. Então o homem caminhava na maior harmonia naquele jardim. Eles viviam bem naquele jardim. Eles estavam felizes naquele jardim. Mas só que Deus deu uma ordem. Uma única ordem. Vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Você pode comer de tudo aqui. Mas não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque do dia que vocês comerem, vocês vão o quê? Morrer. E não é uma morte, caiu, morreu. Mas é a separação do homem com Deus. Acho que essa é a pior morte que o ser humano poderia passar. É separar a criatura do seu Criador. Aquele que podia cuidar, aquele que estava junto com eles, aquele que estava ensinando eles. Agora, quando eles comessem do fruto, se eles comessem do fruto, ia ter essa separação. Mas a serpente sagaz, ela foi lá e começou a seduzir a mulher. E vamos lá, Gênesis 3, 6 e 7. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para ela se obter sagacidade, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. A única coisa que não podia, ele podia fazer de tudo naquele jardim, podia, tudo, é que para nós, na nossa mente finita, a gente não consegue imaginar
como era tudo aquilo ali, o quanto era gostoso aquilo ali. Nós estamos tão envolvidos nesse mundo que achamos que andar de lancha é gostoso, achamos que andar de avião é gostoso, mas ali eles tinham tudo de bom que a gente não consegue imaginar e não consegue falar. Quando Eva, ela é convidada por a serpente para comer daquele fruto, e ela olha, ela quer ser o quê? Ela quer aquela sagacidade, ela quer aquele poder. Ela fala, poxa, mas Deus vem, aparece, Deus vai e some. Opa, tem alguma coisa melhor, eu quero ser igual a Ele. Eu quero ter esse poder que Ele tem. E ela foi lá e comeu do fruto. Eva ainda discute um pouquinho com a serpente, mas come do fruto. E ela oferece esse fruto para o marido dela. E eu não vejo Adão discutindo. Eu não vejo Adão falando com ela. Não, Eva, não era para comer, não podemos comer, não vamos comer. Mas ele também comeu. E Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Deus, aquilo que ele fala, se cumpre. E ao mesmo tempo que eles comeram, abriu o quê? Abriram seus olhos. E eles olharam um para o outro e viram que estava o quê? Nus. Algo que era normal e era natural para a vida deles. Eles estavam no jardim, eles viviam desse jeito. E agora eles olham e veem que está nu. O mal entrou no coração do homem. O mal entrou no coração do ser humano, que foi uma criatura que Deus criou bom. Ele olhou e falou, muito bom, é a nossa imagem e semelhança. Eu vou realmente andar com eles. E quando Deus vem na virada da noite, da tarde, e Deus começa a procurar, Adão, onde você está? Adão está o quê? Escondido. O pecado nos afasta de quem? De Deus. E não é só lá não, é até hoje. Muitas vezes nós achamos que o nosso pecado é escondido, muitas vezes nós achamos que o nosso pecado, que ninguém está por perto, no nosso computador, no nosso celular, em casa, não importa onde for, nós achamos que o nosso pecado não tem ninguém vendo, não tem problema. Mas todo pecado traz consequência. Todo pecado traz consequência. E a consequência começa, Gênesis 3:12. Nós vamos caminhar um pouquinho na Bíblia para a gente entender, para chegar lá em Efésios, como que vai acontecer lá. Porque se a gente vai falar lá em Efésios, nós temos que aprender aqui também. Então vamos caminhando um pouquinho aí, tá bom? Gênesis 3:12. Replicou o homem, foi a mulher que me deste por auxiliadora, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher, o que é isso que fizeste? Reagiu a mulher, a serpente enganou e eu comi. Adão abre os olhos, ele vê Eva, ele fala, uau, essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Ele se apaixona, ele começa a ter um relacionamento com ela. Agora, depois do pecado, agora depois do fruto, a primeira coisa que ele fala para Deus é o quê? A mulher que o Senhor me deu. Aquela mulher que ele amava, agora ele passa o quê? A acusar a mulher. E acusar também quem? Deus. Ele culpou Deus. Quem foi que deu a mulher para ele? Foi Deus. E muitas vezes nossos pecados na nossa vida, muitas vezes nós acusamos Deus por coisas que nós fazemos e falamos que foi Deus que deixou. Isso acontece muito. E Deus olha para os dois e ele dá um veredito. Ele dá um veredito. E está ali 16 e 19. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Por meio a agonia darás luz filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou: por que escutastes a voz da tua mulher e comestes da árvore que eu proibi comer? Maldita é a terra por tua causa.
Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento, todos os dias da sua vida. Deus dá uma sentença ao homem e dá uma sentença à mulher. Agora a mulher ela vai ter o quê? Dores. Eu não sei como que era, se teve criança no Jardim do Éden, mas não era para ter dores. Agora a mulher passa a ter dores. Agora a mulher passa a ser dominada pelo seu marido. Ah, mas lá no Jardim do Éden não era tudo igual? Não tinha o mesmo desejo, a mesma ação, a mesma essência. Agora não. Agora o marido passa a dominar a mulher. Porque ela tenta a todo momento influenciar a ele. E quando você olha para o mundo e você vê feministas, quando você olha para o mundo e você vê essa guerra de mulheres querendo ser que nem homens deixando se levar, na realidade essa é a sentença que Deus deu. Essa é a consequência do pecado. Deus vestiu, Deus deu roupa para Adão, deu roupa para Eva, ele deu continuidade, fez uma aliança com os dois, falou que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente, ele fez uma aliança prometendo Jesus lá no começo, mas não tirou a consequência. Todo pecado gera consequência. Todo pecado gera consequência. Ah, mas se eu peço perdão, Deus vai perdoar? Deus vai te perdoar sim. Porque Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados. Mas a consequência continua. A consequência Ele não tira. Por isso nós temos que prestar atenção. Aqui o homem, no Éden o homem era feliz. No Éden o homem tinha todas as coisas, ele podia comer de todas as coisas. Agora o homem já não pode mais comer de todas as coisas. Agora o homem tem o quê? Que trabalhar. O homem agora tem que suar. Vai ter que ir lá para São José dos Campos, né? Dá o ralo. Por quê? Consequência do pecado. O homem separado de Deus. E o homem agora começa a trilhar no mundo, longe de Deus. E Deus começa a trabalhar em alguns homens. E que isso tem que ver conosco. E agora chega a nossa vez. Eu e você um dia fomos tocados por Deus. Todo mundo aqui é cristão? Amém? Amém. Então vamos lá. João 3. João 3,3. Ele tem um encontro com Nicodemos, e Nicodemos vai conversar com ele, e ele dá essa resposta para Nicodemos. Jesus respondeu-lhe, declarando, em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. 17. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então um dia lá na eternidade, Deus sonhou comigo, Deus sonhou com você. O pecado, Deus não se desesperou. Agora o homem pecou, o que nós vamos fazer? Deus já tinha um plano, e não é plano A, não é plano B. Deus já tinha um plano para a humanidade. O filho da mulher pisará na cabeça da serpente. E quem é o filho dessa mulher? Jesus Cristo. E agora Jesus Cristo está falando que nós temos que ter um novo nascimento. Aquele que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Então quando você recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, quando você declarou isso, falou, eu quero Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, quando você desceu as águas, eu pensei do batismo ali atrás, mas quando você desceu as águas, ali houve um novo nascimento, um novo encontro com Deus, um novo momento com Deus. Ali Deus renovou a aliança com você. Lembra quando a gente toma a ceia do Senhor, o suco simboliza o quê? O sangue da nova aliança. Então nós somos renovados numa nova aliança. Então quando agora eu olho para
lá para Gênesis, aonde o pecado imperou, aonde o pecado agora estava trabalhando nos nossos corações, estava nos levando à perdição, agora eu começo a olhar com uma outra ótica. Agora eu já começo a olhar numa outra visão. Agora eu já não sou mais um homem segundo Adão pecando, agora eu sou um homem segundo a vontade de Cristo, de Jesus. Ele me libertou, Ele me salvou, Ele me lavou, Ele me tornou uma nova criatura. Agora, quando eu vou trabalhar, eu já não trabalho mais com a pena pesado. Eu não sofro mais para trabalhar. Porque agora eu não trabalho mais para homens. Eu trabalho para Deus. Não é porque eu sou pastor, mas eu também sou Uber, então eu faço Uber. Então, quando eu estou fazendo Uber, eu não estou trabalhando para Uber, eu estou trabalhando para Deus, porque o meu desejo é servir a Deus. Eu não faço para homens, eu faço como para Deus. Então, cada pessoa que entra no meu carro, eu vejo uma maneira de falar de Deus. E isso deveria ser toda a igreja, porque agora nosso trabalho é realmente glorificar a Deus, exaltar a Deus, aonde estivermos. Porque nós não estamos mais no jugo. É claro, você tem que trabalhar, porque a consequência não foi tirada, a consequência do pecado continua. Mas agora com leveza. Agora com alegria. Agora muda a ótica de nós vermos o nosso trabalho. Então, quando eu vou para a empresa, quando eu vou trabalhar numa empresa, você não vai, meu Deus, eu tenho que trabalhar. Não, eu vou trabalhar assim, porque eu trabalho para a glória de Deus. Eu trabalho porque Deus me deu o fôlego para trabalhar. Ele me deu alegria para trabalhar. Então, quando eu estou trabalhando na empresa, eu não estou lá à toa, eu estou lá glorificando a Deus. Eu estou abençoando aquela empresa. Eu quero ver aquela empresa próspera. Porque ali eu estou fazendo o trabalho do meu Pai. Sabe, irmãos, não tem mais o jogo de querer dominar. Agora muda, o meu desejo não é mais dominar, o meu desejo é o quê? Amar. A minha alegria agora é querer realmente ser a imagem e semelhança de Cristo verdadeira na minha vida. Voltar novamente, o desejo de lá no Éden, lá quando Deus fez o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, agora eu quero cada vez mais parecer com a imagem de Cristo Jesus. Isso é a igreja. Isso não é eu, é nós. Nós temos que ser envolvidos com isso. Nós temos que sentir alegria com isso. Porque nós nascemos de novo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Deus nos deu esse privilégio de poder nascer de novo. Ele nos deu a oportunidade de nascer de novo. E aí quando eu vou lá para Efésios 5, eu estou indo muito rápido, eu estou indo muito devagar, tem até que hora? Tá. Tem hora que a gente vai rápido, tem hora que vai devagar. 5 do 22, o 22 e o 23. Esposa, cada uma de vós respeitai o vosso marido, porquanto sois submissa ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo a esposa esteja em tudo sujeita ao seu próprio marido. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa, como ama seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Então agora, dá para compreender alguma coisa
Agora nós temos um parâmetro, nós, igreja cristã, aqueles que estão arrolados no Cristo Jesus, nós temos um parâmetro, e o nosso parâmetro é quem? É Cristo Jesus. O nosso parâmetro agora nós temos que olhar para Cristo, como Cristo cuida da igreja. Ele cuida da igreja de qualquer jeito? Não, ele faz o melhor para a sua igreja. E ele fala para o homem que o homem tem que cuidar da sua esposa, como Cristo cuidou de quem? Da igreja. Maridos, como você está cuidando da sua esposa? Como nós estamos cuidando da nossa esposa? Muitas vezes a gente olha aqui no templo, né? O Momiro falou, um anjo do Senhor, até me senti, né? A gente olha no templo, a gente está tudo com uma carinha de santo, né? Eu olho assim para vocês e falo, não pode, acho que eu sou mais pecador do que todo mundo aqui. E sou mesmo. Mas como você está na sua casa? Como você vive na sua casa? Logo que eu me converti, quer dizer, estava no processo de conversão, estava vou, não vou, queria ir, não queria ir. E aí, a Rose já era missionária, tanto ela ajudou aqui a igreja naquela época, em 97, 96, ela ajudou aqui na 97, 98, ela ajudou aqui em Sabaúna, e até vinha ajudar aqui, eu não era convertido, mas tinha um fusquinha, né? E nem todo mundo tinha fusquinha, daí eu vinha com o meu fusquinha aqui, trazer eles, legal, e eu ajudei a pintar a igreja, mas eu não gostava de crente. Eu não sabia o que eu ia fazer aqui, eu falei, como que eu vou ficar o dia inteiro com aquele monte de crente na igreja, lá pintando a igreja? E aí eu dei sorte que eu encontrei um amigo aqui, daí conversamos, tal, legal. Daí eu ia para a igreja, mas quando eu saía da igreja, não sei o que tinha da porta para fora, que eu já começava a discutir com ela. Eu não volto mais aqui, eu não quero mais saber disso. Não nasci para isso. Não quero mais isso. Mas aonde eu estava no outro domingo? Dentro da igreja. E eu ia na igreja 9 horas na escola bíblica, ia 10 horas no culto, e daí só tinha um culto à tarde. Daí eu ia nesses 3 cultos, mas não gostava. Daí depois teve o 4º culto, daí eu ia nos 4 cultos, mas não gostava. E eu ia brigando com ela. Eu discutia com ela. E eu sei como que é isso. Como que você trata a sua esposa, marido? Como você tem cuidado? Você tem cuidado bem como Cristo tem cuidado da igreja? Você tem abençoado a sua esposa? Você tem abraçado a tua esposa? Você tem amado a sua esposa? Porque vir na igreja e continuar como o velho homem, não pode. Nós viemos porque fomos transformados por Cristo Jesus. Em Romanos 12 fala que nós temos que transformar a nossa mente. Mudar. Nós não podemos mais viver como o velho homem. Nós não podemos mais viver realmente no pecado. Agora nós temos que trabalhar a nossa vida como Cristo trabalhou na igreja. Nós temos que mudar a nossa mente. Nós, homens, temos que cuidar da nossa esposa. Nós, homens, temos que abençoar a nossa esposa. Nós, homens, temos que proteger a nossa esposa. Nós, homens, temos que... Como é que você carrega a sua esposa? Quando você está andando na rua, é do lado direito ou do lado esquerdo? Não tem nada a ver. Porque o mundo fala assim, ó, não tem nada a ver. E a gente vai nesse não tem nada a ver, e a gente vai achando que não tem nada, tem tudo a ver. A mulher, ela precisa se sentir protegida. A mulher precisa se sentir cuidada. A mulher precisa se sentir amada. E muitas vezes, nós só queremos saber da mulher na hora boa. Quer dizer, a gente pensa que é boa. 2 segundos, acabou. Não é assim que funciona, gente. Se você não começar a trabalhar na sua esposa, na hora que você acorda, como que você vai querer ter alguma coisa com ela na hora que você vai dormir? Se você é bruto, se você briga, se você discute, se você culpa ela de todos os seus traumas, como que você vai criar alguma coisa?
Por isso que nós temos que trabalhar o nosso coração. Homens. Por quê? Porque Deus já deu todas as condições para que a nossa mente fosse trabalhada. Quem é que está em nós hoje? O Espírito Santo de Deus. Tem uma música, né? O Espírito Santo de Deus se move em nós, né? O Espírito Santo de Deus, ele está em nós. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos caminhados, nós somos alinhados com o Espírito Santo. Então nós temos que começar a trabalhar nossas vidas conforme a vontade de Deus. Então fica a dica aí, como que você está trabalhando com a sua esposa? É realmente a vontade de Deus? É como Deus quer trabalhar na igreja? Se não é, você precisa mudar. E se você não consegue mudar, procura ajuda. Procura o pastor, procura o diácono, procura o Miro, procura pessoas que possam te ajudar. Procura pessoas que podem te aconselhar, procura pessoas que podem andar junto com você. Pessoas que vão ajudar você a crescer, não pessoas que vão ajudar você a diminuir. Porque muitas vezes quando nós temos alguma coisa ruim, está atrapalhando a nossa vida, nós, ao invés de procurar as pessoas certas, nós procuramos pessoas erradas. Está querendo separar, eu estou querendo separar, vai procurar alguém que é separado. Vai dar certo esse negócio? Não dá. Não tem como. Então procura ajuda. Porque nós não nascemos, quando você casou, não vem um manual assim, é assim, 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 seria fácil, né? Muitas vezes nós nascemos num lar também conturbado. Eu lembro que o meu lar, o meu pai, ele bebia e ele quebrava tudo, ele batia na minha mãe. Era um lar assim que a gente não entendia como conseguia viver daquele jeito. Então pode ser que você nasceu num lar assim também. Mas como Deus deu um jeito na minha vida, pode dar um jeito na sua vida também. Porque há uma necessidade de você cuidar da sua esposa. Por quê? Porque Deus espera que você entregue ela para Ele, sem ruga, sem mancha, ou qualquer outra imperfeição. E não pensa não, irmãos, que eu já sou salvo mesmo, e salvo, já estou no céu. Mas como será quando você chegar no céu? Como será que Deus, quando Deus perguntar para você, como você tratou sua esposa? O que você vai responder para Ele? Porque não adianta pensar que lá no céu vai dar para dar um jeitinho brasileiro, né? Chegar lá eu falo para Deus, minha esposa era meio chata, né, Deus? Dá para... Não. Deus te entregou ela da melhor maneira. E quando você veio à frente, você prometeu cuidar dela. Você prometeu amá-la. Você prometeu protegê-la. Na saúde ou na doença. Na riqueza ou na pobreza. Então, homens, nós somos família de Cristo Jesus. Nós temos que agir como família de Cristo Jesus. Mulher, como você está trabalhando com o seu marido? Como você está trabalhando na sua casa? O seu marido tem desejo de sair do trabalho e correr para a sua casa para estar junto com você? De sentar no sofá para conversar? Como você está trabalhando com seu marido? O marido, ele gosta de ser o quê? Honrado, cuidado. Você tem honrado seu marido? Você tem realmente mostrado a ele o quanto você o ama? Não, mas eu faço arroz, feijão, eu faço lá o bife, eu faço a comida, eu lavo a roupa dele, já tá bom demais. Será que é isso que Deus espera de você? Será que é isso? Nós temos que trabalhar a nossa vida como cristão. Eu passei no cartório há um tempo atrás, e a moça do cartório,
falou que lá tinha muita, que daí eu falei que era pastor, eu fui lá, era para assinar um negócio de casamento, e ela falou o quanto tinha de divórcio de pessoas cristãs. O quanto tinha de divórcio de pessoas cristãs. E sabe por que tem esses divórcios? Sabe por quê? Porque nós não queremos trabalhar o nosso eu. Nós não queremos trabalhar o nosso jeito. Nós não queremos que Deus transforme as nossas vidas. Nós não deixamos Deus fazer a vontade dEle nas nossas vidas. E o que mais Deus quer é transformar nossas vidas, porque Ele já deu uma nova vida. Então temos que deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. Mulheres, será que você realmente está fazendo o melhor para o seu esposo? Como você espera ele no seu lar? Você espera ele com... Hoje não existe mais, né, a camiseta do político, né? Camiseta de político, daí colocava lá a camiseta do político, um shortão. Como é que você está esperando o seu marido? Camiseta do time. Daí você torce pro Corinthians e ele torce pro Palmeiras, daí você está lá com a camiseta do Corinthians, esperando ele. Isso vai dar certo? Não dá certo. Como você está esperando o seu marido? Com armas? Ou está esperando ele com alegria? Porque ele voltou para casa por mais um dia de trabalho. Ah, mas hoje a mulher trabalha e o homem também trabalha, né? Então, como vocês estão vivendo nessa comunhão de trabalho? Vocês estão se ajudando mutuamente nos deveres de casa? Vocês estão juntando seus valores para que esse valor seja aumentado, ou vocês estão dividindo as coisas? Eu tenho um filho, a Rose, ela sempre foi do lar, e assim, e os meus filhos cresceram nesse ambiente, né? Daí o meu filho, o do meio, ele casou, tal, beleza. Daí ele chegava em casa, ele ia para onde? Para o sofá. E a mulher dele trabalhando. Daí eu falei, filho, o que você está fazendo? Está errado. Você tem que ajudar ela. Ela também foi trabalhar, ela também suou, ela também cansou. E ela também merece o descanso. Então levanta e vai ajudá-la. Ou se vocês não querem ajudar, pague alguém para poder fazer esse serviço. Ah, mas daí eu vou trabalhar para pagar alguém. Se vira. Não pode continuar assim. Então, se você trabalhar fora, sua esposa trabalha fora, você tem mais o que ajudar. Ah, mas minha mãe falou que o homem não lava a louça. Homem não lava roupa. Lava a louça, lava a roupa. Eu tenho meu filho mais novo. Eu fico olhando assim, aquele lá puxou o pai. Ele vai lá, pega a roupa, joga na máquina. Eu não consigo lavar a roupa na máquina. Eu fico olhando como é que coloca a roupa nesse negócio. Mas ele vai lá, já coloca a roupa, ele lava a roupa, ele faz comida, ele ajuda a esposa dele assim, ó, perfeitamente. Eu fico olhando assim e falo, tá aí um homem que, se eu tivesse uma filha, eu queria que casasse com ele. Garoto bom, é assim que se faz. Sabe, nós estamos honrando a família que Deus nos deu. Nós estamos honrando o nosso lar. O nosso lar é um lar cristão verdadeiro. Homens e mulheres, como que está essa união? Porque nós somos igreja de Cristo Jesus, aqui dentro ou lá no nosso lar. Como que você está fazendo isso? Como nós estamos trabalhando isso? Aqui nós estamos tudo com esse rostinho de santo. Não precisa me responder, mas você tem que ver como é que você está. Porque por mais que você fale, estamos bem. Você lembra daquela pastora, Frodilis, né? Frodilis. Ela pregava, ela pulava, ela cantava, ela fazia tudo aquilo lá. Parecia que estava bem, não parecia? E no final o que aconteceu? Matou o marido. E estava lá. Estava dentro da igreja. Mas os pensamentos dela estavam fora da igreja. Estava lá falando de Cristo, mas ela estava longe de Cristo.
Você está aqui hoje me ouvindo. Você está perto de Cristo ou não está perto de Cristo? Você é a imagem de Cristo ou você não é a imagem de Cristo? Você quer fazer a diferença no seu lar ou você não quer fazer a diferença no seu lar? Sabe, irmãos, eu tenho visto nós cristãos, nós temos que mudar. Nós estamos escutando mensagens, nós estamos escutando muitas mensagens, mas nós não estamos fazendo a diferença que nós deveríamos fazer. Eu trabalho de Uber, e aí muitas pessoas pegam meu carro, muitos crentes pegam meu carro, e eu fico olhando, eu falo, não acredito. Outro dia eu peguei um rapaz, ele não me conheceu, vou contar esses casos dos dois. Ele não me conheceu, daí ele sentou e começou a conversar, nós estávamos de máscara, né? Nós estávamos conversando, ele começou a conversar, eu conversando, o camarada não parava de falar palavrão. E eu fiquei olhando assim, eu falei, e agora? E ele falava 5, 6 palavras, falava um palavrão. 5, 6 palavras, falava um palavrão. Peguei um outro rapazinho, chamou, era umas 6 horas da manhã, eu fui lá, peguei, era um rapazinho da igreja, ele também não me conheceu, com uma menina, foi pedido para levar para onde, depois que eu abri, era para levar para onde? Para um motel. Daí eu falei, e agora? Falo ou não falo? Daí eu falei, depois eu pego ele de quebrado, depois eu pego ele de jeito. Daí fiquei quieto, daí entrei, daí na hora que ele foi fechar a porta, bateu no meu carro. A porta, sei lá como que é de subir e descer, bateu no meu carro. Daí eu saí do carro, falei, meu amigo, eu ia deixar para pegar você depois, mas vai ser agora mesmo. Daí comecei a falar com ele lá. Daí fui embora. Mas dentro do carro ele estava falando da igreja para a menina. Você precisa ir na igreja, você precisa ir na igreja. Indo para o motel e falando da igreja. E a menina falou, mas eu não gosto. E eles estavam indo para o motel. Você vê como que é as coisas? Capaz que você esteja aqui hoje também, e o seu pensamento está lá fora. Nós temos que ajustar nossas vidas. Nós temos que ajustar nossa família. Nós temos que ajustar o nosso coração. Hoje nós não somos mais dominados pelo pecado. Hoje nós não somos mais influenciados pelo pecado, porque nós falamos muito, maior é aquele que está em nós do que aquele que está na onde? No mundo. Então nós temos que começar a trabalhar nossas vidas. Nós somos pessoas diferenciadas. Não melhores do que as outras, mas nós somos diferenciados, porque um dia Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo tocou nas nossas vidas. E nós falamos sim para Ele. Nós falamos, eu quero viver nesse amor, eu quero viver nessa diferença, eu quero ser um homem segundo a tua vontade, o teu querer, eu quero fazer a tua vontade. Nós fizemos isso, mas o tempo passou, e agora, como é que está essa chama? Como que está o teu coração? Mulher, homem, filhos, como você tem trabalhado com os seus pais? Ah, meu pai é velho, careta. Mas ali tem sabedoria, de vivência, de entendimento. Tem sabedoria de realmente te dar bons conselhos. Quando a gente fala de família, a gente tem que rever tudo isso. Nós temos que rever, fazer uma reflexão das nossas vidas, da nossa vida. Como eu estou andando? Representa Deus. O povo de Israel é um povo que andava com Deus. Passava um tempo, já estavam logo longe de Deus. E quando o negócio já estava afundando, eles voltavam para Deus. E aí quando o negócio estava bom, deixava Deus. Como somos nós? Como somos nós? Você está pensando nisso? Está pensando? Pode melhorar?
O mundo pode piorar. O mundo pode piorar. Mas a igreja tem que o quê? Melhorar. O mundo, e lá se eles quiserem casar homem com homem, mulher com mulher, lá é problema deles. O nosso problema é cada vez mais ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus. O nosso problema é querer cada vez mais sentir Jesus Cristo nas nossas vidas. O nosso querer tem que ser realmente ser cheio, muito cheio do Espírito Santo em nossas vidas. Nós somos igreja, nós somos representantes de Cristo aqui na terra. O mundo espera que os filhos de Deus se manifestem, mostre a luz de Deus na vida deles. Mas para isso, nós temos que consertar nós. Nós temos que melhorar. E hoje aqui como família, como uma família cristã, precisamos melhorar. Precisamos trabalhar o nosso coração. Olhar com mais carinho para a pessoa que está do nosso lado. Sabe? Amarás a Deus sobre todas as coisas. E muitas vezes você está falando mal da sua esposa. E você está falando mal do seu esposo. É legal isso? Não é. Não é bom. Não é salutar. Isso não é cristianismo. Nós somos nova criatura. E como nova criatura, nós somos diferenciados. Porque, olha o que trabalha nas nossas vidas. Gálatas. Essa água é minha, Miro? Cinco 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito. Então o que é o fruto do Espírito? Lembra? Soprou em Adão e ele se tornou um ser vivente. Quando você aceitou Cristo Jesus, nós recebemos o quê? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é isso. Alegria, paz, amor, paciência, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Isso está em nós. Não espera isso do mundo, tá? Não espera isso do mundo. Não espera lá do mundo. Espera de quem? Eu espero isso de nós. Eu espero do meu irmão crente. Eu espero do meu irmão cristão. Eu espero de nós. Isso está em nós, somos nós. A alegria de Deus está em nós. A paz de Deus está em nós. Nós não cantamos essa paz que eu sinto em minha alma. Isso não pode ser uma música, é só uma música, né? Isso tem que ser nós. Sabe? A bondade tem que partir de quem? De nós. A paciência tem que partir de quem? De nós. Porque isso está em nós. Isso é o Espírito de Deus nas nossas vidas. Claro, tem coisa que a gente tem que trabalhar um pouco mais. Muitas vezes a gente vem de um negócio meio nervosinho. Lembra que eu brigava com a Rosa, discutia com ela? Eu tive que trabalhar isso na minha vida. E você acha que acaba? Eu tenho que trabalhar isso na minha vida. Tem coisas que eu vou ter que lutar muito mais. A alegria da risada, isso foi muito fácil na minha vida, que eu dou risada muito fácil. Isso eu trabalho menos. Então eu vou trabalhando nas coisas que é mais difícil. Mas nós temos que trabalhar isso. Porque isso é o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito está em quem?
em nós, em mim. Então, como família cristã, em primeiro lugar, nós temos que trabalhar no nosso lar. Verdadeiramente. Custe o que custar, nós temos que trabalhar no nosso lar. Homens, cuidar e cuidar da sua esposa. Proteger a sua esposa. Mulheres, honrar o seu esposo. Ah, mas aquele ali é um banana. Ah, mas aquele ali... Esquece isso. Protege o seu esposo com palavras de bênção. Honra o teu esposo com palavras de bênção. Para que ele venha a ser um grande homem do Senhor. Antes de me converter, a Rose pedia muita oração por mim. E eu creio que eu me converti por causa dessas orações. Creio não, é certeza isso, né? Por causa dessas orações. E aí eu lembro que um irmão Luiz, eu não conhecia ele, nem sabia quem era, não sabia nem que ele existia. E no dia do meu batismo, ele bate nas minhas costas. Rapaz, não foi fácil. Foi muito jejum e oração. Mas eu nunca tinha visto aquele irmão. Hoje nós somos amigos. Mas graças à minha esposa que me honrou, levando o meu nome para a oração, eu fui conquistado para Cristo Jesus. Agora, se ela ficasse falando, não, meu marido nunca vai se converter, é impossível. Meu marido, não, isso não resolve. Vai sim. Porque o nosso Deus é o Deus impossível. Então, trabalhando a família, comece a trabalhar o teu lar. Esposo, trabalha a tua esposa. Porque ela é um bem maior que Deus te deu. Esposa, trabalhe o seu esposo. Porque ele é o bem maior que Deus te deu. E um dia, Deus vai cobrar isso de nós lá em cima. E aí que nós vamos responder? Aqui, Senhor, o Senhor me deu ele e eu entrego ele ao Senhor. Da melhor maneira possível. Porque nós trabalhamos juntos. Para crescer. Realmente, homem e mulher diferenciado. Amém, irmãos? Sabe quando nós temos que trabalhar isso? Acho que foi ontem, moça. Antes de ontem, nós já tínhamos que ter trabalhado isso. Mas a gente pode melhorar, né? Faça a diferença. Cobre o pé dela hoje, cobre o pé dele hoje. Trabalha isso. Porque isso vai ser bom para você, vai ser bom para o teu lar, vai ser bom para a tua família. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Como que você está no seu lar? Você tem edificado o teu lar? Você tem edificado a tua casa? Você tem abençoado a tua esposa? Você tem abençoado o teu esposo? Filhos, você tem abençoado os seus pais? Como está a tua casa? Ih, pastor, minha casa está em pandarecos. Clama para Jesus agora. Clama para Jesus agora. Ele pode mudar a sorte da tua casa. Fala com Deus. Você conhece seus problemas, você conhece como está o teu lar, você conhece como está a tua família, como está teu filho. Como está teu filho? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero clamar pelo poder do Espírito Santo, Pai, que o Senhor venha trabalhar hoje, aqui, Senhor, em Sabaúna, Pai, em nossas vidas, Pai. Ó Deus, muitas vezes nós vamos deixando levar, muitas vezes nós vamos empurrando com a barriga e não consertamos as coisas, Pai, no momento certo, Deus.
E eu quero clamar agora pelo poder do Espírito Santo, Pai, que o Senhor venha visitar cada um aqui, Senhor. O que o Senhor venha ver, meu Pai, realmente a necessidade de cada um aqui, Senhor. Ó Deus, que nós possamos trabalhar no nosso lar, Deus. Que nós possamos trabalhar em nossas vidas, Pai. Não da nossa maneira, Pai, mas da maneira do Senhor, Deus. Da maneira do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas, Pai. Então usa, Pai, cada irmão aqui, Senhor. Ó Deus, usa nossas vidas para louvor da Tua glória, Pai. E que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, que o Teu nome seja grande, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu clamo pelo poder do Espírito Santo, Pai, que o Senhor tire, Senhor, tudo que não pertence ao Senhor das nossas vidas, Pai. Tira, Pai. Porque queremos ser trabalhados pelo Senhor, Deus, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, Pai. Então, usa nossas vidas para louvor da Tua glória em nome de Jesus. Amém, Senhor.